Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como a gente dockeriza o processo de dockerização de uma imagem de uma aplicação Python, né? É uma API básica que a gente vai chamar que tem só um endpoint, que é new order, que vai só gerar um ID aleatório e um valor aleatório para mim. E a API ela faz basicamente isso, né? Depois que ela gera esses valores aqui, você vê aqui pelos pratos, ela cria uma nova ordem, um novo pedido, ele vai passar um ID e vai retornar um ID e um valor. Ela vai inserir esse pedido na base de dados Postgres e vai mandar esse pedido também, esses dados do pedido para um tópico Kafka, como aqui. Ó. Aqui eu tenho o ID e o valor, e aqui eu tenho também o ID e o valor, né? Eu tenho o ID e o valor salvo numa base, na base de dados, na tabela, na base de dados Postgres. E tenho também isso daqui que foi enviado para um tópico Kafka, né? Que é um ID e o ID do pedido e o valor do pedido. Então, basicamente é isso, né? Ela está aqui rodando localmente. Se eu fizer aqui uma chamada nessa API, ela vai me retornar alguma coisa, tá vendo? Chamei essa API aqui, eu vou aumentar isso aqui um pouco mais. Ela me retorna aqui o ID gerado e o valor, né? Como a gente está esperado aqui que a API retorne para a gente, e o ID do pedido e o valor do pedido gerado. Se a gente for ver aqui, a base tem mais esse dado aqui, que foi esse valor que a gente acabou vendo aqui, que é o de final FAC2 e o valor 47067. Também vai ter que ter aqui no CafeDrop uma mensagem nova enviada para o tópico Kafka, né? O CafeDrop aqui é que eu uso para ver as mensagens enviadas para o tópico Kafka, é até fácil que eu uso. Aí aqui você tem, beleza. Mas meu objetivo aqui não é rodar local, né? É mostrar como dockerizar isso aqui e rodar dentro de um container Docker. Então vou até derrubar aqui para não dar problema e vou começar a dockerizar isso aí. Para começar a dockerizar, primeiro eu tenho que criar um arquivo Dockerfile para estar fazendo a dockerização, né? Então eu vou estar utilizando Python 3.10, ponto 13 aí. É uma variação do Python 3.10 da Python 3.10 para fazer essa dockerização. Primeira coisa que eu vou ter que adicionar aqui são os requirements, né? Que eu tenho aqui, veja que eu tenho essa pasta aqui de requirements, e aí eu estou adicionando ele, né? Eu tenho base, dev aqui, que são dois tipos de requirements, mas como eu separei, porque isso aqui é o que é realmente necessário para a API funcionar. Isso aqui são coisas que a gente usa para formatação, coisas que você usa em dev, então você acaba não subindo, então você bota só o base, né? Porque a ideia da gente quando a gente cria o nosso container é criar com o menor tamanho, as nossas imagens do menor tamanho possível, né? Para não ficar muito pesada. Então, beleza, eu fiz isso daqui, aí eu vou começar agora a instalar as dependências que estão aqui, né? Que precisa para a API funcionar. Primeiro eu vou dar um upgrade na minha versão do Piper, sempre bom fazer, do pip, é sempre bom fazer isso, e aqui sim eu vou estar fazendo o pip install -r requirements base.txt. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou instalando já as minhas dependências que eu vou utilizar, né? No local aqui a gente instala ela utilizando a virtual environment, né? Para separar nossos ambientes Python, nossas dependências por cada aplicação que a gente faz. E aqui no container a gente instala ela no container mesmo, né? Faz a instalação dentro do container. O segredo aqui é que a gente faz ela via... A gente separa, né? A gente coloca os requirements primeiro, faz toda a instalação antes de copiar a aplicação, porque dessa forma, enquanto você não você não faz alteração do seu container, das suas dependências, quando você cria de novo lá, cria de novo sua imagem Docker e sobe ela não vai, toda vez que você cria essa imagem, baixar tudo novamente, fazer toda a instalação e leva tempo, né? Se já tiver tudo lá, já está tudo salvo, ela só vai continuar os outros passos. Então é isso, como eu estou separando, e agora sim eu começo a trabalhar com minha app. Então vou criar meu orchid, que é o app, ou seja, é onde eu vou trabalhar dentro da minha imagem lá, né? Vai ser o orchid app, eu vou criar esse orchid lá, e eu vou copiar tudo que eu tenho da minha pasta app local para a minha pasta app dentro da minha imagem. Então aqui a pasta app eu vou ter a minha pasta da Generate Order, né, que é a pasta principal que eu vou estar utilizando. E tenho também o .env, né, que é onde eu passo algumas informações pro container, né, como questão de banco de dados, questão de host Kafka, porta.
Porque é uma boa prática que você passe aqui e não passe isso codado lá no seu código, né? No seu script Python, né? Eu estou mostrando aqui porque esse aqui é local mesmo, é para ser destruído depois, então estou só mostrando como é que a gente faz, né? Uma boa prática é esse aqui. Eu carrego tudo aqui, carrego todas essas variáveis de ambiente aqui e vou setando o que precisa, né? Então estou passando o arquivo .env para as variáveis de ambiente e o arquivo e o script generate order pega essas informações. Então copiei, por fim eu vou dar o comando para subir a API, né? Que é isso aqui, né? Aí eu uso o Vicorne, generate order app, host e a porta. O que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou pedindo aqui para ele subir, procurar dentro de generate order, de generate order ele subir o que está o app, né? Então eu tenho generate order aqui, e dentro de generate order eu tenho um app que é realmente onde o Fast API vai trabalhar. Aí aqui você vê, né, que a partir daqui você tem meu app, aqui eu tenho um post, né, que eu falei, né, só tem um endpoint, e aqui que eu preparo a ordem, eu preparo um novo pedido, sigo todo esse processo aqui, para no fim eu retornar isso aqui para o cliente via API, né? Eu fiz tudo num arquivo só, porque é só para fim de demonstração mesmo, então por isso que eu fiz assim. Então aqui eu estou subindo a minha API, né? Subindo a API, dando o comando que eu dou para subir a API do Fast API. Eu coloco esse comando aqui com cmd, aí eu coloco o comando Vicorne, aí eu coloco aqui, né, onde está o arquivo, onde está a minha API e onde está realmente declarado a minha API, né? Eu passo o host e passo a porta. Aí aqui, beleza, fiz isso aqui, eu posso dar aqui aí agora aqui eu começo vou buildar essa imagem, né? Docker, build. Aí eu vou fazer o generate order, pronto, vou fazer dessa forma aqui. Ele vai começar a fazer o processamento aí, tá copiando as coisas, cortando os layers, pronto, ele já acabou criando essa imagem. Se eu vier aqui der um Docker Images, eu vou ver aqui essa imagem que eu acabei criando, né, que é o Generate Order. Ele acabou criando aqui 11 segundos atrás e com o tamanho de 1.07 GB. Então eu já tenho essa imagem. Eu vou dar um run nessa imagem. Generate Order, eu estou trabalhando com a latest, você vê que ele cria aqui uma tag, né? Eu tenho várias tags aqui, ó. Aí aqui eu tenho essa latest, aqui eu tenho outras tags aqui para outras coisas, então essa é a tag que eu vou estar utilizando agora. Então eu vou dar um latest, e aí ele vai fazer a preparação lá e acabar de rodar, né? Aí pronto, ele está chamando aqui, ele está dizendo que ele iniciou, agora aqui eu não estou iniciando mais na minha máquina local, eu iniciei de dentro do container, né? Então ele está rodando na porta 80, no localhost. Então vou fazer os testes aqui agora. Por que eu coloquei esse modo? O comando é esse, né? Docker run. Aqui eu passo o nome da imagem que eu criei lá na outra etapa aqui. O nome da imagem que eu criei. Quando você cria uma imagem e não coloca uma tag, eu vou mostrar daqui a pouco como funciona essa questão da tag. Ela é criada com a tag latest. Então eu passei aqui a tag latest. E ele aí acaba subindo esse network host, porque eu estou utilizando o modo host aqui na rede. Para quê? Para o meu container ter acesso à minha rede local aqui, para estar acompanhando, pegando os dados que eu preciso, né? Porque para o meu Kafka e o meu banco de dados, o Postgres está numa outra máquina, num Ubuntu server. Então eu tenho que ter acesso aqui à rede para estar acessando essas máquinas. Então beleza, eu vou fazer o teste aqui agora. Ver se ele vai criar um novo pedido. Ele criou um novo pedido aqui, ó. Agora, em vez de ser no ambiente local, ele está rodando dentro do Docker. Então, com isso aqui, já está funcionando no Docker. Eu vou só validar se realmente ele está comunicando certinho. Ele criou aqui um novo ID com um novo valor. Vamos só confirmar se é isso mesmo. Final CA1, valor 37558. Perfeito. Deixa eu ver aqui mais o que. Vamos ver aqui se no tópico Kafka ele mandou também. Gerou o ID aqui, a mensagem para o tópico Kafka e o valor, né? A ideia do tópico Kafka aqui é que às vezes você precisa quando você está trabalhando, por exemplo, com microserviços, né? Uma explicação rápida, não fugindo do assunto principal. Às vezes você precisa mandar isso aí para algum outro serviço consumir, então a gente manda para um tópico Kafka
e o outro serviço pode consumir isso aí depois, né, para fazer um processamento, cálculo de taxa, gerar num sistema real mesmo, né, é um cálculo de taxa, gerar nota fiscal eletrônica, várias coisas que podem ser feitas aí. Beleza. Criamos aqui o nosso container. Só que tem um pequeno detalhezinho. Esse container que nós criamos, aí nós criamos ele utilizando essa versão básica aqui do Python, essa versão do Python aqui que é a principal. Você vê aqui quando vou derrubar aqui, quando a gente vê no Docker Images, a gente vê que ele criou uma imagem muito grande, né? Com 1.07 GB para rodar uma coisa simples. Eu poderia simplificar essa imagem aqui utilizando uma versão do Python um pouco mais leve. A versão que a gente usa para isso é uma versão boa para isso, né? Tem outras, mas a versão principal que a gente usa é essa aqui, né? Que é o Python Alpine. Ele vai criar uma versão bem mais leve. E com isso a gente pode ter a gente tem uma imagem, a gente vai ter, na verdade, né, uma imagem menor. Então eu vou estar fazendo isso aqui na base mesmo. Eu só preciso trocar a versão do Python no Dockerfile e criar e montar uma nova imagem. Só que eu vou fazer da seguinte forma: eu vou colocar uma tag aqui, eu vou botar Alpine 1.0. Pronto, eu vou fazer um build de uma nova imagem. Então o comando para eu fazer o build de nova imagem é docker build, e aí eu passo aqui o nome da minha imagem. Eu sempre passo com o meu de Carlos Neves, porque se eu quiser subir para o Docker Hub fica mais fácil, né? Então aí eu passo aqui a imagem, e aí eu coloco aqui eu acabo colocando aqui a tag, né? Lembra que quando eu não coloco nenhuma tag, ele lança lá como latest. Então aqui agora eu vou lançar uma tag específica. Ele vai buildar essa imagem aí. Aí a gente aguarda um pouco. Ele buildou rápido, né? Porque tem aquela questão, porque como eu já tinha executado aqui, ele não sai instalando tudo novamente, né? Porque eu separei. Então eu vou botar Docker Images. Então vai ter uma nova imagem aqui agora, que é o Alpine 1.0 com 124 MB. Veja a diferença aqui, né? Eu tinha 1.07 GB e aqui agora eu tenho 124 MB, bem mais leve. Então, e para fazer a mesma coisa, aí eu vou dar aqui o Docker Run agora. Aí aqui agora eu não vou mais utilizar a minha tag latest, né? Que senão eu vou chamar a versão do... Se eu uso a tag latest, eu vou chamar a versão do que tem aquele Python 3.10, o base, o que usamos anteriormente, né? Vamos agora utilizar o Alpine. Então, a gente vai colocar o Alpine, vai colocar aqui a tag, que é a Alpine 1.0, isso mesmo. Então, aí agora ele vai começar os processos aí, né? Rodar, fazer o processamento e rodou. A gente precisa testar, né, para ver se funcionou certinho. Então eu vou dar um post aqui no endpoint, que é o new order. E ele criou uma nova ordem aqui, né, com o final 300 e o valor 906,16. É como se criasse um pedido, né? Quando cria, já estava no banco de dados, final 300 e o valor aqui 906,16. E também envia para o tópico Kafka, né? 300, 916,16. Então, aí a gente viu, né, que você pode, como dockerizar uma imagem, como dockerizar uma aplicação Python, e também como está utilizando várias versões, né? No caso aí, meu objetivo aqui era mostrar como dockerizar e como também você utilizar uma versão mais leve, né? Que eu aí acabei mostrando como fazer isso utilizando o Python Alpine. Então é isso aí, esse foi o vídeo mostrando como dockerizar uma aplicação Python. Obrigado.